A gente vai falar aqui sobre as doutrinas mórmons e o Evangelho. Até que ponto as doutrinas dos mórmons ela é uma doutrina evangélica. E aí, baseado no texto de Egnaldo Hélio de Souza, na revista Defesa da Fé do Instituto Cristão de Pesquisa. E aí, no artigo que ele escreve, chamado Pelos Corredores do Templo Mórmon, ele começa dizendo o seguinte: Bíblia, Evangelho, Jesus, anjos, profeta, apóstolo, Deus, Espírito Santo, batismo, dons espirituais, igreja, volta de Cristo, irmão, irmã, etc. São alguns dos inúmeros termos utilizados pelos mórmons a fim de que sejam identificados como cristãos evangélicos. Um leigo nem sempre consegue ver a diferença. De repente, porém, surgem outros nomes e conceitos que estão muito longe das Escrituras: selamento eterno, batismo vicário pelos mortos, sacerdócio aarônico, sacerdócio de Melquisedeque, etc. Sem falar dos nomes que surgem no livro de Mórmons e que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada: Éter, Nefi, Elamã, Alma, Omni, Jaron, Enos, etc. Conhecendo um pouco dessas doutrinas, ficamos chocados com as distorções existentes e que se classificam facilmente no termo outro evangelho, tão condenado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Vamos falar um pouquinho sobre o batismo vicário pelos mortos. Ensinam os mórmons que o batismo é vicário, ou seja, pode ser feito no lugar de uma pessoa que já morreu, para salvar essa pessoa. Esse conceito de batismo, pelo que a gente está acostumado com a Bíblia, não procede, né? Porque as referências ao batismo bíblico estão ligadas a quê? A decisão individual da pessoa. A pessoa ela crê, e aí a partir da fé dela ela expressa isso daí numa questão do ato batismal. De acordo com as Escrituras, a única substituição salvadora foi feita por Jesus. Salvar alguém pelo batismo equivale a tornar-se co-salvador, mas Jesus e ele somente é o único salvador, né? Então há uma coisa estranha aí. Então imagina, Sandra morreu, eu me batizo pela Sandra, e aí nisso que eu me batizo pela Sandra eu consigo salvar a Sandra, né? É um negócio meio complicado. Aí a única referência bíblica empregada pelos mórmons para justificar essa prática é o texto de 1 Coríntios 15, 29, que reconhecidamente é um texto de difícil interpretação. Paulo até fala, não há os que batizam pelos mortos, né, tal. Então, só que nele não existe, como costume, escrever uma ordenança de batismo pelos mortos. Há apenas uma referência de Paulo quando fala da ressurreição aos membros da igreja de Coríntios. Não existe outra referência além dessa, seja nos escritos paulinos ou em qualquer outro texto do Novo Testamento. E aí, o versículo pode estar se referindo àqueles que se batizam por causa dos mortos, ou seja, os mártires. Ou seja, não necessariamente a pessoa esteja se batizando para salvar aquele que morreu, mas esteja se batizando, se inspirando naquele que morreu, exatamente. Então é uma possibilidade de interpretação. E aí, diante dessa situação, o que acontece? É importante notar que o versículo enfocado em momento nenhum diz que os cristãos praticavam algum tipo de batismo em favor dos mortos. Paulo fala aqueles que se batizam pelos mortos. Portanto, segundo esta interpretação, o texto não se referia aos próprios coríntios, mas a algum grupo desconhecido, que talvez não fosse nem um grupo, né, a lida deles, mas de repente gente que tem uma esperança e por isso se batiza, né, pensando nos mortos. Uma seita já existente no campo. Poderia ser. E aí, independentemente de qual seria essa explicação, o que é estranho
é o fato dos mormons terem essa bandeira, que são diferentes de toda a ideia de qualquer grupo cristão acerca do batismo. A gente não tem isso em grupo nenhum. E aí nisso, em relação a esse caso, precisamos, ficar atentos a essa situação, porque derivado dessa doutrina do batismo pelos mortos é o fato de os mortos se concentrarem em suas genealogias, algo que o Novo Testamento condena explicitamente. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. E aí no mormonismo as genealogias são vitais e seus adeptos possuem o maior cadastro de genealogias do mundo. Se a Bíblia nos adverte a não nos ocuparmos com isso, como justificar perante as Escrituras a preocupação excessiva com árvores genealógicas? Ou seja, não é que você não vá fazer uma genealogia, só que você tem coisa mais importante para focar do que em genealogia no tocante à vivência da igreja e da prática do Evangelho. Uma outra questão, em relação à questão de Evangelho mesmo. Embora o mormonismo conte sua história como uma restauração ocorrida por meio do encontro de Jesus com o anjo Moroni, e que na época Jesus havia dito a Joseph Smith que todas as igrejas estavam corrompidas, as coisas, no entanto, não são bem assim. Ao confrontar estas afirmações com as do Novo Testamento, vemos justamente o contrário. Nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e espíritos enganadores, como diz 1 Timóteo 4:1. Ora, Joseph Smith viveu no século XIX e deixou o cristianismo por um evangelho que tinha uma doutrina nova, entregue por um suposto anjo. Se houve apostasia, foi dele, e seu perfil se encaixa perfeitamente aqui. Não devemos aceitar outro evangelho, nem de homens, nem de anjos. Isto está bem claro. Toda argumentação não passa de uma tentativa de esconder o óbvio. O evangelho dos mormons não veio de Deus, segundo a palavra do Igneto. Antes, é outra coisa. Ele até fala que é uma maldição, porque Paulo fala que é considerado anátema, um outro evangelho. Além disso, anjos não são seres necessariamente bons. Existem anjos sob o controle de Satanás, como está em Mateus 24:41, e estes seres não são facilmente identificáveis, podem apresentar-se com a mesma aparência que os anjos de Deus, segundo aos Coríntios 11:14. E aqui também nos vale uma análise do versículo 15, onde diz que os ministros de Satanás podem ter aparência de justiça. Assim, a moralidade mormon não torna o anjo Moroni um anjo de Deus. Ou seja, o autor ele chega até a dizer o seguinte: está legal, pode ter sido um anjo, mas daí a ser um anjo de Deus é outra coisa, E aí, questão de revelações. Por aceitarem novas revelações, os ensinos mormons são extremamente mutáveis, ou seja, se alteram constantemente. Além desse livro, possuem outros títulos como sagrados, pérolas de grande valor e doutrinas e convênios, mas aceitam revelações atuais, vindas de seus profetas e apóstolos. Dessa forma, sua doutrina está em constante mudança. Uma mudança que os marcou bastante foi a questão racial, pois os mormons não aceitavam negros no sacerdócio, visto a cor da pele ser identificada por eles no passado com a marca de Caim. Todavia, por questões sociais, acabaram cedendo, alegando uma nova revelação de Deus, uma atitude conveniente diante das circunstâncias. Uma outra questão, a pré-existência da alma. O mormonismo afirma: aprendemos que a vida aqui na Terra é parte de uma jornada eterna iniciada muito antes de nascermos, quando vivíamos com Deus como filhos espirituais. Viemos à Terra para ser testados. A Bíblia não ensina que vivíamos com Deus como filhos espirituais, muito pelo contrário. Ensina que vivíamos em nossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira, conforme diz Efésios 2, versículos 1 e 3. Nossa condição só foi alterada quando passamos a crer em Cristo, quando então nos tornamos filhos de Deus. João 1, versículo 12.
Não há qualquer fundamento bíblico para a preexistência da alma. A Bíblia, porém, ensina que quando o homem é concebido, Deus cria o espírito dentro dele. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12, versículo 1. Aí, vamos pensar na questão de judeus, Jesus e o cristianismo na América. Vamos lá. O mormonismo, ele é bastante patriótico. Segundo sua crença, ocorreu uma americanização do plano de salvação em diversos sentidos. O livro de Mormons seria o equivalente a uma versão americana das Escrituras, por ter sido elaborado nos Estados Unidos. Seu conteúdo retrata a fictícia existência de uma comunidade judaica que viera para a América nos tempos do rei Ezequias. Após ter ressuscitado, Jesus teria vindo para a América e formado uma igreja que subsistiu até o ano 200 aproximadamente. Nada disso se harmoniza com as Escrituras ou com a realidade destas afirmações. Em primeiro lugar, embora se conheçam provas arqueológicas e históricas de muitas referências bíblicas, o mesmo não acontece com o livro de Mórmon. Nunca a arqueologia respaldou com descobertas os fatos dessas narrativas mórmons, né? Ele aqui chama de pseudo-históricos da lenda mórmon, mas eu prefiro não falar assim, né? E aí nisso, pelo contrário, a arqueologia pode demonstrar o absurdo do livro de Mórmon. Seus esforços de passar a ideia de que sua Bíblia é confiável têm sido tão entusiastas que uma renomada instituição científica norte-americana, por ser ilegalmente citada pelas Mormons, achou necessário fazer um pronunciamento oficial afirmando que o livro de Mormons não tem nenhum valor arqueológico nem histórico. Em segundo lugar, após a ressurreição, a Bíblia mostra que Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes a respeito do reino de Deus, Atos 1:3. E depois desse período, subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, Marcos 16:19. Se fosse realizar sua missão em outras terras, com certeza Deus não deixaria tão importante fato em oculto. Em terceiro lugar, Jesus estabeleceu a igreja em Jerusalém, de onde seus discípulos deveriam partir até alcançar os confins da terra. A partir daí, era a missão deles levar o evangelho para o mundo todo. E aí, este espírito americanizador é tão forte que o reino futuro de Cristo sobre a terra se dará justamente na América. Vejamos o que os mormons dizem em seu credo. Cremos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião será reconstruída neste continente, o americano. Isso, que reinará pessoalmente sobre a terra. Só que as Escrituras, em momento algum, tiram de Jerusalém o título de cidade do grande rei, Mateus 5:35. Pelo contrário, a colocam como centro dos planos escatológicos de Deus, como a gente pode ver em Romanos 11:26. E aí, por exemplo, se a gente fizer uma breve análise do primeiro credo Mormon, a gente vai observar o seguinte, né, que assim, embora a primeira das 13 regras de fé contidas no credo Mormon reze: cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Só que essa declaração, embora soe completamente cristã, bíblica e ortodoxa, ela não tem a distinção com outro credo cristão. Se a gente for mastigar um pouquinho, a gente vai descobrir que por trás da palavra Deus, o Pai Eterno, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo são conceituados de forma diferente, né? E aí, pelo fato de os mormons se apegarem a fundamentos divergentes, né, ou estranhos às Escrituras, a gente observa, né, que assim,
a Escritura ela é citada e alguns termos das Escrituras são mencionados, mas quando você vai cavar o significado, a conceituação dessas palavras, você percebe que soa um pouco diferente, né, das demais. Por exemplo, a questão, né, de um Deus de carne e osso, Jesus gerado por relação sexual entre Deus e Maria, né? A gente vai vendo algumas questões assim, e isso soa um pouco estranho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre doutrina daqui a pouco.